Este vídeo é a segunda parte do conto O Povo do Círculo Negro, de Robert E. Howard para Conan. Aqui utilizamos a tradução do Pipoque Nanquim, com ilustrações da adaptação da Marvel, por Roy Thomas, John Buscema e Alfredo Alcala. No vídeo anterior, vimos que o rei de Vendia, Brandachand, foi enfeitiçado até a morte pelos magos do monte Insha. Concomitante a isso, em uma província vendiana chamada Pescauri, o governador daquela província mantém presos 7 foras da lei, pertencentes ao bando de Afigules, liderados por Conan. A irmã do rei morto viaja até Pescauri, a fim de articular com o governador uma vingança contra os magos, usando o chefe Conan. A ideia é trocar os 7 bandidos pela cabeça dos profetas do Monte Insha. No entanto, o plano dá errado, quando Conan, que estava no palácio negociando com o governador, vê a rainha Yasmina adentrar o cômodo. O Cimério a sequestra para usá-la como moeda de troca pelos seus liderados afigules. Agora vamos ver como Robert Howard conta o que acontece depois disso. E não é pouca coisa. Na confusão que reinou na fortaleza enquanto os guardas saíam, ninguém reparou quando a garota que acompanhava a Devi atravessou furtivamente o grande portão arqueado e desapareceu nas trevas. A jovem correu imediatamente para a cidade, segurando alto as pregas de suas vestes. Não tomou a estrada aberta, cortando direto pelos campos e pelas colinas, evitando cercas e pulando por cima das valas de irrigação com tanta confiança como alguém o faria se fosse dia, e tão facilmente quanto um corredor treinado. O barulho dos cascos dos guardas havia desaparecido rochedo acima, antes que ela chegasse à muralha da cidade. Não foi para o portão principal, diante do qual os homens se apoiavam em suas lanças. Voltavam suas cabeças para qualquer ruído vindo das trevas e discutiam a incomum atividade no forte. Em vez disso, contornou a muralha até chegar a um ponto em que a espiral da torre ficava visível acima das ameias. Então, colocou a mão na boca e produziu um chamado grave, estranho e quase inaudível. Quase instantaneamente, uma cabeça apareceu em uma pequena abertura no parapeito e uma corda desceu, contorcendo-se pela parede. Ela a agarrou, colocou um pé no laço que havia na extremidade e acenou. A seguir foi içada, de forma rápida e suave, pela cortina de pedra maciça, e logo ultrapassava os merlões e se punha de pé em um telhado plano que cobria uma casa encostada na muralha. Lá havia um alçapão, e um homem vestindo um manto de pelo de camelo recolhia silenciosamente a corda, sem demonstrar qualquer cansaço após transportar uma mulher adulta por sobre uma muralha de 12 metros. Onde está Kirinshá? Ela perguntou ofegante após a longa corrida.
Dormindo na casa abaixo, trouxe novidades? Conan sequestrou a devida fortaleza e a levou para as colinas. Vomitou as notícias de uma vez, as palavras tropeçando umas nas outras. Kensa não demonstrou emoção alguma, apenas moveu a cabeça envolvida pelo turbante e disse: Querinchá ficará feliz em saber disso. Espere! A moça envolveu o pescoço do homem com os braços delgados. Estava ofegante, mas não só por causa do esforço. Seus olhos brilhavam como duas gemas negras sob a luz das estrelas. O rosto voltado para cima estava próximo do de Kensa, mas, embora ele estivesse se submetendo ao braço dela, não o devolvia. Não conte ao Hircaniano, ela exclamou. Vamos usar esse conhecimento ao nosso favor. O governador foi para as colinas com seus cavaleiros, mas é bem provável que esteja perseguindo um fantasma. Ele não contou a ninguém que a sequestrada é a Devi. Ninguém em Pescaure ou no forte sabe disso, exceto nós. Mas que bem isso nos fará, protestou o homem. Meus mestres me enviaram para ajudar Querinchá de qualquer maneira que seja. Ajude a si próprio, ela disse ferozmente. Livre-se desse jugo. Você quer dizer desobedecer a meus mestres? Ele engasgou e ela sentiu o corpo inteiro do homem gelar em seus braços. Sim, a garota o chacoalhou na fúria daquela emoção. Você também é um feiticeiro. Por que ser um escravo, usando suas capacidades somente para elevar os outros? Use suas artes em proveito próprio. Isso é proibido. Ele tremia como se estivesse febril. Não faço parte do Círculo Negro. Só por ordem de meus mestres atrevo-me a usar o conhecimento que me concederam. Mas você pode usá-lo, ela argumentou exaltada. Eu lhe imploro. Claro que Conan levou a Devi como refém por causa dos 7 montanheses que estão na prisão do governador. Destrua-os para que Shundechan não possa usá-los para comprá-las de volta. Então iremos até as montanhas arrancá-las dos afigules. Eles não podem fazer frente à sua feitiçaria com facas. Exigiremos o tesouro dos reis vendianos como resgate. E, quando ele estiver em nossas mãos, poderemos enganá-los e vendê-la ao rei de Turan. Teremos mais riquezas do que em nossos maiores sonhos. Com ela poderemos comprar guerreiros, tomaremos Corbu, expulsaremos os turanianos das colinas e enviaremos nossas tropas para o sul. Seremos rei e rainha de um império. Kensa também estava ofegante, tremendo intensamente diante da energia da jovem. Sua face parecia cinzenta à luz das estrelas, molhada com grandes gotas de transpiração. Eu amo você, ela gritou ferozmente, pressionando seu corpo contra o dele, quase sufocando-o com aquele abraço selvagem e abalando-o com sua vivacidade. Eu o tornarei um rei. Por amor a você traí minha senhora. Por amor a mim traia seus mestres. Por que temer os profetas negros? Já quebrou uma de suas leis por amor a mim. Quebre as demais. Você é tão poderoso quanto eles. Um homem de gelo não teria suportado o calor escaldante da paixão e fúria daquela jovem. Com um som inarticulado, ele a apertou contra seu corpo, curvando-o dela para trás e despejando beijos enlouquecidos em seus olhos, rosto e lábios. Eu o farei. Sua voz vinha carregada de emoções conflituosas, gaguejava como um bêbado. As artes que me foram ensinadas trabalharão por mim, não para meus mestres. Seremos governantes do mundo, do mundo. Então venha,
Contorcendo-se levemente para escapar do abraço, ela apanhou a mão do homem e o conduziu até o alçapão. Primeiro precisamos nos certificar de que o governador não trocará os 7 prisioneiros pela Devi. Ele se movia como em transe, até que desceram as escadas, e ela parou na câmara abaixo. Kerim Shah estava deitado sobre um sofá, imóvel, um braço sobre o rosto, como se quisesse proteger seus olhos adormecidos da luz da lamparina de latão. A garota apertou o braço de Kensa e fez um gesto rápido, como se cortasse a própria garganta. Kensa ergueu a mão. Então sua expressão mudou e ele se afastou. Não, eu partilhei de seu pão, murmurou. Além disso, não pode interferir. Levou a garota para uma porta que dava para uma escada sinuosa. Depois que os passos suaves da dupla desapareceram no silêncio, o homem no sofá se sentou. Kerim Shah limpou o suor da fronte. Não temia a estocada de uma faca, mas temia Kensa tanto quanto um homem teme um réptil venenoso. Pessoas que conspiram em telhados deveriam lembrar-se de manter a voz baixa, sussurrou. Mas, como Kensa voltou-se contra seus mestres, e como era meu único contato com eles, não posso mais contar com a ajuda dos profetas. De agora em diante jogarei ao meu modo. Levantou-se e foi até uma mesa. Tirou uma pena e um pergaminho do cinturão. Escreveu algumas linhas sucintas. Para Khosru Khan, governador de Secunderan. Conan, o cimério, levou a Devi e Yasmina para o vilarejo dos Afigures. É a oportunidade para colocarmos as mãos nela, como há tempo queremos. Envie 3.000 cavaleiros agora mesmo. Vou encontrá-los no vale de Kurachá com guias nativos. E assinou a missiva com um nome completamente diferente de Kerim Shah. A seguir, apanhou um pombo-correio e uma gaiola dourada. Enrolou o pergaminho, amarrou-o com um fio dourado e prendeu-o na perna da ave. Seguiu rapidamente para uma janela e libertou o pássaro na noite. O animal oscilou em um ruflar de asas, estabilizou-se e desapareceu como uma sombra esvoaçante. Apanhando seu elmo, espada e capa, Kerim Shah saiu da câmara e desceu as escadas. As celas de Peshkhauri eram separadas do resto da cidade por uma parede maciça, cuja única passagem consistia em uma porta de ferro sob um arco. Acima deste queimava um fogaréu lúrido e escarlate, e, ao lado da porta, um guerreiro portando lança e escudo encontrava-se agachado. Tal guerreiro, apoiado em sua lança e bocejando de tempos em tempos, endireitou-se subitamente. Não achava que tinha cochilado. Contudo, havia um homem à sua frente. Um homem cuja aproximação não tinha escutado. Ele usava um manto de camelo e um turbante verde. Sob a luz turva do fogaréu, seus traços estavam encobertos pelas sombras, mas um par de olhos cintilantes reluzia surpreendentemente naquele fulgor lúgubre. — Quem vem aí? Exigiu saber o guerreiro, mostrando a lança. — Quem é você? O estranho não pareceu se perturbar, embora a ponta da lança tocasse seu peito. Seus olhos contemplavam o guerreiro com uma intensidade estranha. — Qual é seu dever? Perguntou de forma curiosa. — Guardar o portão. O guerreiro respondeu áspera e mecanicamente.
permanecia rígido como uma estátua, os olhos lentamente perdendo seu brilho. Mentiroso! Seu dever é me obedecer. Você olhou nos meus olhos e sua alma não lhe pertence mais. Abra a porta. Com as feições rígidas de uma imagem de madeira, o guarda virou-se, tirou uma grande chave do cinturão, enfiou-a na enorme fechadura e abriu a porta. Então ficou em alerta, seu olhar que nada via encarando o vazio à sua frente. Uma mulher saiu das sombras e pousou uma mão ávida sobre o braço do hipnotizador. Peça que ele nos arranje cavalos, Kensa, sussurrou. Não há necessidade disso, foi a resposta. Erguendo a voz levemente, disse ao guarda, você não tem mais utilidade para mim, mate-se. Como em um transe, o guerreiro cravou o cabo da lança na base da parede e posicionou a ponta contra seu corpo, logo abaixo das costelas. Então, lenta e impassivelmente, se inclinou sobre ela e soltou o peso, de forma que a arma transfixou seu corpo e saiu por entre os ombros. Após deslizar pela haste inteira, ficou imóvel, a lança projetando-se acima dele em toda a sua extensão, com o horrível caule crescendo de suas costas. A garota observou a cena com fascinação mórbida, até que Kensa a pegou pelo braço e levou pelo portão. Tochas iluminavam o estreito espaço entre a muralha exterior e a interna, menor, na qual havia portas arqueadas em intervalos regulares. Um guerreiro patrulhava o recinto e, quando o portão se abriu, veio deambulando em sua direção, confiando tanto na força da prisão que não suspeitou de nada, até que Kensa e a garota surgissem de dentro do arco. Mas então já era tarde demais. O feiticeiro não perdeu tempo com o hipnotismo, embora qualquer ação sua tivesse sabor de magia para a garota. A sentinela abaixou a lança ameaçadoramente e abriu a boca para dar o alarme que traria um enxame de lanceiros saídos dos dormitórios da guarda, localizados em ambos os lados da viela. Kensa despedaçou a lança com a mão esquerda como um homem faria com um graveto, e como um raio sua mão direita estocou e recuou, em um movimento que parecia ter gentilmente acariciado o pescoço do guerreiro. O rosto do guarda escureceu sem emitir som algum, sua cabeça agora pendurada no pescoço quebrado. Kensa sequer olhou para ele, apenas seguiu em frente até uma das portas arqueadas e descansou a palma sobre a pesada tranca de bronze. Com um tremor dilacerante, o portal dobrou-se para dentro. Enquanto seguia o homem para além da porta, a garota viu a grossa madeira despedaçada em lascas, os trincos de bronze dos soquetes curvados e retorcidos, e as grandes dobradiças partidas e deslocadas. Um ariete de 500 quilos sendo manejado por 40 homens não poderia ter destroçado aquela barreira tão completamente. Kensa estava embebido pela liberdade e pelo exercício do poder, glorificando-se com sua potência e demonstrando sua força como um jovem gigante exercia seus músculos em vigor desnecessário, sentindo um orgulho exultante de suas proezas. A porta quebrada levou a dupla a um pequeno pátio, iluminado por uma lamparina. De frente para a porta havia uma larga grade com barras de ferro. Uma mão peluda era visível,
agarrada às barras, e, nas trevas atrás delas, olhos faiscavam. Kensa permaneceu quieto por um tempo, fitando as sombras sob as quais aqueles olhos o encaravam com intenso ardor. Então, sua mão mergulhou no manto e emergiu, e de seus dedos abertos um punhado de pó brilhante foi derramado no pavilhão. Instantaneamente, uma flama verdejante iluminou o recinto, e um breve vislumbre, as formas dos 7 homens, imóveis atrás das barras, se delinearam com vívidos detalhes. Homens altos e peludos em vestes esfarrapadas, típicas de montanheses. Eles nada disseram, mas em seu rosto estava estampado o medo da morte, e seus dedos agarravam as grades com força. O fogo morreu, porém o brilho permaneceu, uma esfera trêmula de um verde suave que pulsava e espalhava uma luz difusa pelo pavilhão diante dos pés de Kensa. O olhar espantado dos prisioneiros estava fixo nela. A esfera vacilou e se diluiu, transformando-se numa fumaça jade que acendeu em uma espiral retorcida como uma serpente feita de sombras. Então se alargou e cresceu, desdobrando-se em giros reluzentes. Em seguida, transformou-se em uma nuvem, movendo-se silenciosamente sobre o pátio e indo resoluto na direção das grades. Os homens assistiram à sua chegada com olhos dilatados. As barras tremiam com o aperto dos dedos desesperados. Lábios envoltos por barbas se abriram, mas nenhum som se pronunciou. A nuvem verde rolou pelas barras e bloqueou a visão deles. Como uma bruma, se derramou pela cela e envolveu os prisioneiros. Dos invólucros cercados, partiu um engasgo estrangulado, como de um homem repentinamente mergulhado sob as águas. E isso foi tudo. Kensa tocou os braços da garota, boquiaberta e com olhos arregalados. Mecanicamente, ela deu meia volta e o seguiu, olhando por sobre os ombros. A névoa já se dissipava. Próximo às barras vi um par de pés calçados, com os dedos voltados para cima, e entrevi os contornos indistintos de 7 formas prostradas e inertes. Agora vamos buscar uma montaria mais veloz do que o mais rápido cavalo já nascido em um estábulo mortal, disse Kensa. Estaremos no Afiguristão antes do amanhecer. A Devi Yasmina jamais conseguiria se lembrar com clareza dos detalhes de sua abdução. A violência e o inesperado a aturdiram. Ela tinha apenas a impressão confusa de um turbilhão de acontecimentos. O aperto aterrorizante de um braço poderoso, os olhos ardentes de seu sequestrador e o hálito quente em sua pele.
O salto da janela até o parapeito, a corrida insana sobre ameias e telhados, quando o medo de cair a congelou, a descida imprudente por uma corda atada a um merlão. Ele fizera a descida quase de uma só vez, com a cativa dobrada flaccidamente sobre seu ombro musculoso. Tudo era um emaranhado confuso em sua mente. A Devi reteve uma lembrança mais vívida do homem correndo rapidamente sob as sombras das árvores, carregando-a como a uma criança e montando na sela de um feroz garanhão balcano, que empinou e bufou. Então teve a sensação de voar. Os cascos do animal tirando faíscas da estrada pedregosa enquanto cavalgavam colina acima. À medida que a mente da garota clareava, suas primeiras sensações foram de furiosa ira e vergonha. Estava aterrorizada. Os soberanos dos reinos dourados ao sul dos Imelianos eram considerados quase divinos, e ela era a Devi da Vendia. O medo estava afogado por um ódio régio. Gritou furiosamente e começou a se debater. Ela, Yasmina, carregada no arco da sela de um chefe das colinas, como uma vagabunda comum dos mercados. Ele meramente apertou um dos enormes músculos contra as contorções e, pela primeira vez na vida, a Devi experimentou a coerção de uma força física superior. Os braços do homem davam-lhe a sensação de estar envolta em ferro. Ele a encarou e deu um largo sorriso. Os dentes brilharam sob as estrelas. As rédeas estavam frouxas sobre a crina esvoaçante do garanhão, e todas as fibras e músculos da grande fera se contraíam enquanto ela seguia pela trilha pedregosa. Mas Conan sentava-se na sela com facilidade, quase despreocupante, como um centauro. Seu cão das colinas resfolegou, tremendo por conta do impacto da vergonha, da raiva e da percepção do quanto estava em defesa. Você se atreve. Pagará por isso com a vida. Para onde está me levando? Atrás deles, além das colinas que haviam atravessado, tochas eram agitadas nas paredes da fortaleza. E Conan viu um foco de luz se expandir, o que indicava que o grande portão havia sido aberto. Ele gargalhou. Uma explosão tempestuosa, como o vento da colina, vinda do fundo de sua garganta. O governador enviou seus cavaleiros atrás de nós. Divertiu-se. Por Kron, vamos levá-lo em uma alegre caçada. O que acha, Devi? Eles trocarão 7 vidas pela de uma princesa kshatriya. Enviarão um exército para enforcar você e sua corja de demônios. Prometeu ela com convicção. Ele deu uma gargalhada tempestuosa e a pôs em uma posição mais confortável em seus braços. Mas a Devi tomou isso como um novo ultraje e retomou sua batalha perdida, até perceber que seus esforços só o divertiam. Fora isso, suas vestes leves de seda, flutuando ao vento, se desarrumavam com aqueles movimentos. Ela concluiu que uma submissão a contragosto era o máximo de dignidade que poderia ter, e entregou-se a uma quietude ardente. Sentiu até mesmo sua raiva submergir em temor quando eles entraram por aquela passagem,
que surgia como uma boca negra nas paredes escuras que se avultavam como colossais baluartes, barrando o caminho. Era como se uma faca gigante tivesse cortado as paredes da passagem Zaibar, direto na rocha sólida. De ambos os lados, rochedos íngremes erguiam-se centenas de metros acima, e a boca da passagem era escura como ódio. Nem Conan conseguia enxergar com precisão, mas conhecia o caminho, mesmo à noite, e, sabendo que os homens armados galopavam atrás dele, não diminuiu a velocidade do garanhão. A grande fera ainda não demonstrava fadiga. Trovejou pela estrada que acompanhava o leito do vale, subiu por uma encosta, passou ao longo de uma elevação baixa, onde, de ambos os lados, a argila traiçoeira aguardava os desavisados, e desembocou em uma trilha que acompanhava a curva que a parede fazia à esquerda. Naquela escuridão, nem mesmo Conan perceberia a emboscada armada pelos homens da tribo Zaibar. Logo após passarem pela boca negra de uma garganta que se abria no interior da passagem, uma lança cortou o ar e atingiu seu alvo, os ombros tensos do garanhão. A vida da grande fera a abandonou com um soluço trêmulo, e ela tombou, caindo de cabeça no meio do galope. Mas Conan havia reconhecido o voo fatal da lança e agiu com a rapidez de uma mola de aço. No momento em que seu cavalo caiu, o cimério pulou da sela, posicionando seu corpo sobre o da garota para protegê-la do choque contra os pedregulhos. Pôs-se de pé como um gato, colocou a Devi em uma fissura na pedra e virou-se em direção às trevas, sacando a faca. Yasmina, confusa pela rapidez dos eventos e incerta sobre o que acabara de acontecer, viu uma vaga forma sair da escuridão. Seus pés descalços pisavam suavemente sobre as rochas, e suas roupas esfarrapadas eram sacudidas pelo deslocamento de ar que resultava de sua velocidade apressada. A jovem vislumbrou o brilho do aço, escutou as pancadas velozes de golpes, defesas e contragolpes, e o ruído de ossos se rompendo quando a longa faca de Conan partiu o crânio do outro. O bárbaro recuou, agachando-se, e abrigou-se nas rochas. Lá fora, na noite, homens moviam-se e uma voz potente rugiu. E então, cães, vão recuar? Amaldiçoados sejam todos! Peguem eles! Conan parou, espiou as trevas e levantou a voz. Afzal, é você? Uma imprecação assustada soou, e a voz chamou circunspecta. Conan, é você, bárbaro? Sim, o cimério riu. Venha cá, velho cão de guarda. Acabo de matar um de seus homens. Houve movimento entre as rochas. Uma luz brilhou debilmente, e então uma chama surgiu bruxuleando na direção deles. Quanto mais ela se aproximava, mais um feroz rosto bárbaro se delineava nas trevas. O homem que segurava a chama a apontou para a frente e esticou o pescoço para enxergar entre as pedras que ela iluminava. A outra mão apertava o cabo de uma grande tulvar curva. Conan deu um passo adiante, embainhando a faca,
e o outro rugiu uma saudação. Sim, é Conan. Saiam das rochas, cães. É Conan. Outros se juntaram ao vacilante círculo de luz. Homens selvagens, barbados, esfarrapados, com os olhos de lobo e lâminas compridas em punho. Não viram Yasmina, pois estava escondida atrás do enorme corpo de Conan. Mas, espiando por trás de seu esconderijo, ela conheceu o medo paralisante pela primeira vez na vida. Aquelas figuras eram mais lobos do que homens. O que está caçando na Zaibá à noite, Yarfzal? Perguntou o bárbaro ao corpulento chefe, que sorriu por trás de sua barba assustadora. Quem sabe o que pode atravessar a passagem após a escuridão chegar? Nós, os azules, somos falcões da noite, mas e quanto a você, Conan? Tenho uma prisioneira, respondeu o cimério, e, movendo-se para o lado, revelou a garota. Esticando o braço comprido para dentro da fissura, Conan a puxou para fora. Sua postura arrogante desaparecera. A Devi olhava timidamente para aqueles rostos barbados que a circundavam e sentia-se grata pelo braço forte que a segurava com possessividade. A tocha aproximou-se dela e o círculo de homens pareceu respirar fundo. Ela é minha prisioneira, avisou Conan, olhando incisivamente em direção ao homem que acabara de matar, visível dentro da área iluminada. Eu a levava ao Afeganistão, mas vocês mataram meu cavalo, e agora os kshatriyas que me perseguem se aproximam. Venha conosco para a vila, sugeriu Yarfzal. Temos cavalos escondidos na garganta. Não poderão nos seguir à noite. Estão bem próximos, você diz? Tão próximos que já posso escutar o som dos cascos contra as pedras. Conan respondeu de forma sombria. No mesmo instante houve movimento. A tocha foi apagada e as formas esfarrapadas se misturaram às trevas como fantasmas. Conan pôs a Devi sob seus braços com um movimento circular, e ela não resistiu. O chão pedregoso machucava seus pés sensíveis, protegidos apenas por macias sandálias, e ela se sentia pequena e indefesa nas trevas brutas e primordiais daqueles penhascos colossais. Sentindo-a tremer por causa do vento que soprava pelos desfiladeiros, Conan arrancou um manto dos ombros de seu proprietário e o enrolou nela. Também sussurrou um aviso em seus ouvidos, ordenando que a garota não fizesse som algum. Yasmina não escutava o distante barulho dos cascos nas rochas, que alertara os montanheses de ouvidos afiados. Contudo, estava assustada demais para desobedecer. Não conseguia ver nada além de poucas estrelas débeis no céu, mas percebeu, pelo modo como as trevas se adensaram, que havia entrado pela boca da garganta. Havia um rebuliço ao redor, o movimento intranquilo de cavalos. Algumas palavras murmuradas, e Conan montou o cavalo do homem que havia matado, erguendo a garota e postando-a à sua frente. Como espíritos, exceto pelo barulho dos cascos, o bando deixou a garganta sombria. Atrás deles, na trilha, largaram o homem e o cavalo morto, os quais foram encontrados menos de meia hora depois pelos cavaleiros da fortaleza,
que reconheceram o corpo como sendo o de um Wazuli. Então, tiraram as próprias conclusões de acordo com o que viram. Yasmina aconchegou-se nos braços quentes de seu captor, sentindo-se sonolenta apesar de tudo. O movimento do cavalo, embora inconstante no caminho colina acima e abaixo, ainda mantinha certo ritmo que, combinado com o desgaste e a exaustão emocional, forçava o sono sobre ela. A garota tinha perdido toda a noção de tempo e direção. Eles se moviam nas trevas densas, nas quais ela às vezes vislumbrava vagamente gigantescos paredões erguendo-se como muralhas negras ou enormes rochedos que pareciam sustentar as estrelas. Por vezes sentia abismo ecoando abaixo deles, ou o vento frio das alturas vertiginosas ao redor. Gradualmente, essas coisas evaneceram, até levarem a um estado de torpor, em que o barulho dos cascos e o ranger das selas eram como os sons irrelevantes de um sonho. Ela estava vagamente consciente quando o movimento cessou, e seu corpo foi baixado e carregado pelo que pareciam ser degraus. Então, foi deitada em algo macio e farfalhante. Alguma coisa, uma pele dobrada talvez, foi posta sobre sua cabeça, e o manto que a envolvera foi cuidadosamente usado para cobri-la. Ela escutou Yar Afzal rir. Um prêmio raro, Conan, feito na medida para um chefe dos Afigules. Não para mim, foi a resposta trovejante de Conan. Essa mulher vai comprar a vida de meus 7 homens. Malditas sejam suas almas. Foi a última coisa que ela escutou antes de afundar num sono sem sonhos. Dormiu enquanto homens armados cavalgavam pelas colinas escuras, e o destino de reinos pendia na balança. Naquela noite, cascos de cavalos a galope foram ouvidos nas gargantas e desfiladeiros sombrios, com a luz das estrelas reluzindo nos capacetes e lâminas curvas sob os olhares das formas macabras que assombravam os penhascos e miravam as trevas das ravinas e rochedos, perguntando-se o que aconteceria. Um desses grupos guiou seus cavalos magros pela sombria entrada de uma garganta. Seu líder, um homem de estatura forte usando elmo e um manto dourado trançado, ergueu a mão em aviso, até que todos os cavaleiros tivessem passado. Então sorriu suavemente. Devem ter perdido o rastro. Ou então descobriram que Conan já chegou às vilas Afigules. Precisarão de muitos cavaleiros para fumegar aquela colmeia. Haverá esquadrões cavalgando pela Zaibá ao amanhecer. Se houver luta nas colinas, haverá pilhagem, murmurou uma voz atrás dele, no dialeto Irakzai. Haverá pilhagem, respondeu o homem de elmo. Mas, antes, temos de chegar ao vale de Gurachar e esperar pelos cavaleiros que virão galopando de Secunderã antes do raiar do dia. O guerreiro ergueu as rédeas e cavalgou pelo desfiladeiro, seguido de perto por seus homens, 30 fantasmas em farrapos sob a luz das estrelas.
Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então eu peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. E dá uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa seu comentário lá para interagir comigo. Pessoal, a gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!